Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Filosofia Tech. E hoje a gente tem um episódio muito especial. A gente vai falar sobre a relação dos humanos com a natureza, a gente vai falar de ciborgue e muitos outros assuntos que com certeza vocês devem estar curiosos para saber. E para debater esses assuntos, a gente trouxe aqui nada mais, nada menos do que um especialista nesses debates, Rafael Costa, super bem-vindo. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Queria começar já deixando espaço para você se apresentar, falando um pouco de você, antes da gente começar nesses temas que com certeza vão bagunçar a cabeça das pessoas. Vão bagunçar mesmo. Bom, olá pessoal, agradecendo aos nossos... Eu nunca sei, né? Boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe, bom dia, né? Esse mundo virtual é sempre muito diferente. Bom, acho que para fazer uma apresentação, né? Meu nome é Rafael Rodrigues da Costa, eu sou sociólogo de formação, mas eu tenho mestrado em Ciências Sociais, né? Tenho uma especialização em Filosofia Medieval, e eu acho que é isso, né? Professor... Só isso. Só tudo isso. E nas horas vagas fala de ciborgue, natureza... Cachorros. Esse é um assunto que eu tô super curioso para aprender aqui. Então vamos começar aqui já, pontapé inicial, para todo mundo se contextualizar, né? Você fala muito sobre um tema que é a relação entre humano, natureza, cultura. Como é que as filosofias enxergam essa interligação, essa correlação entre esses três pontos? Não, legal. Bom, acho que a gente pode começar pelo básico, né? Então, quando a gente pensa sobre natureza e cultura, são duas palavras que a gente mais ou menos tem alguma noção sobre, né? Não precisa nem ter um grande requinte intelectual para saber. Então, sei lá, quando a gente fala sobre isso, a gente fala, bom, natureza é tudo que é bicho, natureza, paisagem, pedra, sei lá, isso é natureza, que é diferente do que é cultura. Cultura é o mundo dos humanos, né? Então seria a arte, a política, a música, né? Esse mundo mais complexo, subjetivo, né? Que é indeterminado, né? Quando a gente pensa na natureza, a gente pensa nas grandes leis da natureza, né? Tudo é muito previsível, tudo é muito óbvio, né? Agora, quando a gente fala do mundo da cultura, é o mundo da complexidade, né? Então, não é nada simples, né? É difícil você estabelecer leis gerais do comportamento humano, da política, da arte. Então, essa mais ou menos é a separação convencional que a gente tem sobre o que é cultura, né? A separação entre natureza e cultura. Obviamente isso tem a ver com uma construção, né, histórica do pensamento, né, que tem muito a ver com a forma que o pensamento ocidental se estruturou, principalmente do pensamento científico, né, como o pensamento científico se estruturou, que é muito ligado nessa ideia, né, de separar o conhecimento em diversos compartimentos, né, então as ciências exatas, as ciências biológicas, as ciências humanas. Então tem um pouco a ver com isso, né? Mas o fato é que, se a gente for pensar bem, né, essa separação ela é muito frágil, né? Muito frágil, porque quando a gente pensa no ser humano, ele não é só cultura, né? Ele não é só uma subjetividade, né, uma interioridade, ele também é uma estrutura física, orgânica, biológica, material. Então, as separações não são tão claras, né? Principalmente quando você olha pelo lado da cultura, pelo lado da natureza. Quando você olha por esse lado, você percebe que os biólogos, né, hoje os químicos têm observado de que nem a natureza é tão previsível e tão óbvia quanto se imaginava, né? Que obedece tanto essas leis, né, mecânicas do mundo, e nem os humanos são tão independentes da natureza como se pensa. Então a grande questão é o seguinte, é observar que assim, hoje a filosofia contemporânea, né, e acho que tem dois grandes autores que têm feito um debate sobre isso, né, de um lado o filósofo e antropólogo francês Bruno Latour, e de outro, né, a filósofa e bióloga Donna Haraway, tem trazido um pouco a ideia de que essa separação ela não é só frágil, mas como tem ajudado a gente a cometer diversos equívocos enquanto humanos, né, na nossa forma de entender o mundo. Porque quando a gente separa uma coisa ou outra, né, a gente precisa pensar sobre isso, né? Quando a gente separa uma coisa ou outra, nós então imaginamos que assim, qualquer problema que acontece na natureza é problema da natureza. É ela que se vire para resolver, entendeu? Então, um exemplo disso é a crise climática, né? Então, o mundo está mudando, o aquecimento global, mas de certa forma, não sei se você tem essa impressão, eu tenho essa impressão, de que o problema da natureza é o problema da natureza, né? Uma hora ela se vira, né? Então, ela se recupera, ela se regenera, né? Então, alguma coisa vai fazer ali, né? Então, os humanos não têm muito a ver com isso,
né? Então eu acho que esse é o problema dessa separação, né? Porque quando a gente começou a se separar desse mundo da natureza e começou a viver o mundo dos humanos, então a gente tem que se preocupar só com desigualdade ou, sei lá, com os problemas dos humanos, parece que a gente vive em um outro mundo, que não é o mundo natural. Mas aí só uma curiosidade de como que startou esse tipo de estudo. Isso se startou a partir do momento de que a ideia era responsabilizar os humanos nas questões relacionadas à natureza, ou simplesmente por um estudo mais profundo do ser conectado à natureza? Olha, eu acho que assim, se a gente for localizar isso historicamente, a gente pode dizer que no início dos anos 90 começa uma grande crise, né, social, né, de vários níveis a respeito do meio ambiente. Então, lembra aí que em 92 acontece a Rio 92, né? Para falar justamente sobre as grandes mudanças climáticas, né? Você vai ter todo um apelo já ecologista, né, acontecendo no mundo, na Europa principalmente e tal. Então, assim, começou a se perceber o seguinte, né? No limite, foi o que aconteceu. A ciência, que foi assim, que nasceu mais ou menos ali na virada do século XV para o XVI, né, tinha um projeto que era o seguinte: compreender e dominar a natureza. Era esse o projeto da ciência, né? Então, ela foi gestando esse projeto de que a ciência conseguiria, né, domar todo o conhecimento que existisse do mundo, né? Então, a ciência surgiu mais ou menos nesse projeto, né, de compreender e dominar a natureza. E aí, quando vai chegando, então, ali na virada do século XX para o XXI, e se percebe que, assim, começa a acontecer o quê? Tsunamis, começam a acontecer desastres ambientais e que a ciência não conseguia controlar, mesmo com todas as informações disponíveis. Interessante, muito interessante. E aí, então, o que vai acontecer? Quando você pensa nisso, se percebe que aquele projeto de modernidade, que seria de compreender e dominar a natureza, mostrou limites físicos, né? Mas pode perguntar. Não, então, a conclusão é que é uma coisa só. Entre humano, natureza e cultura. Não existe uma separação clara, é isso? Exatamente. E que essa separação, na verdade, ela além de falsa, faz a gente cometer equívocos, né? Na nossa ação cotidiana, né? Porque se a gente for pensar bem, né, eu gosto muito de pensar sobre isso, né, de que, por exemplo, quando a gente olha essas ficções científicas, né, esses projetos, por exemplo, desde a ida do homem à Lua, até esses projetos mais ousados que a gente está vendo aí do Elon Musk, que a gente pode até falar depois, de ir para Marte, qual é o princípio filosófico que está por trás dessas iniciativas, né, tão corajosas, de desbravadores do universo e tudo mais? Qual é o ponto, né, de partida filosófico dessas motivações? A grande questão é o seguinte: parte-se do princípio de que o ser humano não precisa desse planeta para sobreviver, porque ele é um ser consciente, ele é o sujeito da história. Os seres humanos são o sujeito da história. O mundo é o objeto do conhecimento dele. A ciência foi criada nessa ideia. Sim. Então, o mundo, né, os fenômenos que acontecem na Terra são só um objeto do conhecimento humano, porque o homem é o sujeito da razão. Então, ele pode, inclusive, ir para outros planetas, porque quando ele vai para outros planetas, ele vai colonizar esses lugares, porque a inteligência dele vai descobrir um jeito de sobreviver em Marte, na Lua, no raio que o parta. Então, essa noção, né, é uma noção muito estranha, porque a grande questão é o seguinte: isso a Hannah Arendt já falava lá na Condição Humana, no prefácio da Condição Humana, em 1963. Ela falava assim: a ficção científica é um negócio engraçado, né? Você gosta da Hannah Arendt? Não sei se... Gosto. Gosta dela, é legal, né? Polêmica, mas é legal. E tem uma coisa que ela vai falar que é o seguinte: esses livros de ficção científica, né, que mostram o ser humano vivendo em outros planetas, Jornada nas Estrelas, etc. Ela falou, partem dessa ideia de que o ser humano pode viver fora da Terra, mas a gente não conhece nenhum ser humano que viveu fora da Terra. No máximo passeou na Lua, mas nunca viveu fora da Terra. Então, o que faz a gente imaginar isso num delírio, numa fantasia? É porque nós imaginamos que os seres humanos podem viver sem a natureza, sem a Terra, sem esse planeta, porque ele tem a mente, ele tem o intelecto, ele é um ser cultural que se adapta a qualquer lugar, né? E é esse o diagnóstico que eu percebo que as pessoas têm, mesmo nas mudanças climáticas. A gente acha que alguém vai resolver. Que esse não é um problema meu, não é um problema seu, é um problema que alguém vai resolver e talvez a natureza, porque a natureza se regenera. Então é maravilha, ela que vai resolver esse problema. E a gente não consegue entender de que, na verdade, nós somos integrados com isso. E que essas mudanças já estão afetando a gente há algumas décadas e a gente não está se percebendo, né, sobre isso.
Interessante. Então, se eu fosse capturar aquela pergunta que eu fiz lá atrás, a resposta é sim para as duas, né? Ela é feita da mesma forma. Essas provocações foram feitas para responsabilizar e, ao mesmo tempo, para explicar que o humano não existe pelo humano, né? Existe uma integração ali com tudo que a gente está se relacionando de certa forma. E eu acho curioso porque eu lembro que a primeira vez que eu li sobre isso, né, um passo atrás que provavelmente deve ter influenciado essa filosofia, é no existencialismo, né, onde a gente já discutiu que não existe o ser pelo ser. Né, e parece que ela foi um pouco mais à frente e conectou, inclusive, não só com as relações humanas, mas também com natureza, cultura, enfim, bem interessante. Nunca tinha escutado falar sobre isso. Não, e é um negócio interessante, né? Porque assim, o que a gente o que a gente faz, né? Mesmo nas ciências sociais, nas ciências humanas e na própria filosofia, a gente pensa que a gente está sempre discutindo o mundo humano. As nossas interações, os temas dos humanos, então liberdade, subjetividade, o tema da justiça, da ética, da estética, o que é o belo, o que é o justo, o que é o verdadeiro. Temas humanos. O humano é feito para ficar pensando o mundo humano. Porque a gente nasce, aprende, se desenvolve entre os humanos. Não é isso que a gente aprende? Sim. Eu dou aula disso, eu falo isso para os meus alunos, né? Que eles não me ouvem. Eles vão ouvir, né? Então eu tô lascado. Mas assim, o ser humano é um ser social, então que aprende tudo através de outros humanos. Então a gente criou uma concepção de conhecimento a partir disso. Os humanos aprendem com outros seres humanos. E é verdade, nós aprendemos com outros seres humanos. Mas o que a gente às vezes esquece e ignora é que nós também aprendemos com o nosso meio, com o meio à nossa volta. Sim. Então, por exemplo, a gente está tendo essa conversa aqui, algumas pessoas vão assistir isso aqui em algum momento, e como é que elas vão assistir? Elas não estão aqui nesse momento, né? Então, a tecnologia ajudou isso, né? Então, de certa forma, não é só a nossa conversa que a pessoa aprende, mas é todo esse ambiente, todo esse aparato tecnológico que faz com que as pessoas possam aprender. Então, não é só a nossa conversa, não é só o nosso conhecimento, mas é tudo isso, é esse microfone, é essa tela bonita, essa mesa bonitona aqui, é tudo isso que faz com que esse conhecimento chegue até a gente. Percebe? Isso tem algum tipo de ligação com religião? Porque na filosofia oriental eu lembro de alguns filósofos falando que a natureza era como se fosse Deus, era o Uno, e que existia já essa interligação na cabeça deles de certa forma. Tem alguma origem religiosa em relação a essa filosofia contemporânea ou não? O cara tá me tentando, né? Eu falei que eu gostava de religião, ele queria trazer o tema. Vamos lá! Bom, eu acho que existe uma ideia... eu acho que a filosofia oriental entendeu melhor essa conexão entre natureza e cultura, né? Essa separação lá não é tão clara quanto é no ocidental, né? Porque no mundo ocidental... tem uma diferença que é o seguinte, o pensamento cristão, o pensamento judaico-cristão, ele tem uma ideia de um Deus transcendental. Uhum. E o que é um Deus transcendental? É diferente de um Deus imanente, um Deus que está na natureza. O Deus judaico-cristão não está na natureza, o Deus judaico-cristão criou a natureza. Então ele está fora da natureza. Então ele cria... Então assim, e por isso que o Deus transcendental necessita da ação humana, da resposta humana. Né? Então, por exemplo, é diferente se a gente for ver, por exemplo, da mitologia grega. Né? Na mitologia grega, os deuses também eram imanentes. Então, o grego, né, quando acordava de manhã, né, e olhava para o Mediterrâneo, ele não falava, o Poseidon é o deus deste mar. Não, ele via Poseidon todos os dias ali. Exato. Então, se Poseidon, ou Netuno para os romanos, né, se o mar estava bravo, era Poseidon que estava bravo, né, era Netuno que estava bravo. Então, o Deus se manifestava por aquelas coisas, né? O que é diferente do Deus judaico-cristão, né? Que, ou seja, ele usa os seus filhos, né, para fazer a sua vontade na Terra. Então, é uma religião muito mais ética nesse sentido, porque ela estimula a ação dos indivíduos. Sim. Então, por isso que, assim, essa é a diferença, né? A filosofia oriental, como trata essa coisa do uno, né? Então, o Deus é imanente, ele está na natureza, ele está em tudo. Então, fica mais fácil de você ver natureza e cultura juntos. Como a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã, esse Deus, ele está fora da natureza. Então, isso aqui vira uma espécie de criação, né? Exatamente. Era o que eu tinha interpretado, dado as suas falas aí. E falando de tecnologia, né? A gente falou da ligação entre humano, natureza, enfim. Como é que você vê a tecnologia, a relação entre tecnologia e natureza, cultura, etc.? Tá.
Só pergunta fácil, né? Só fácil. Hoje é bom que tenha vindo preparado. Bom. Devia ter sabido antes. A grande questão é o seguinte, eu acho que assim, como a gente tá falando, né? Se o pensamento ocidental ele é formado pelo pensamento judaico-cristão, a gente precisa também lembrar de que há uma grande transformação no pensamento ocidental que acontece a partir do Renascimento, né? Então, eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar, tá? Mas o lance é o seguinte, o Ocidente passou por uma grande transformação a partir do Renascimento, que é o quê? Né? Houve uma crise ali no pensamento religioso, né? Então, assim, durante a Idade Média, o pensamento filosófico estava muito marcado por uma noção dogmática de mundo, né? Então, em que a igreja, né, dominava toda a produção de conhecimento filosófico, né, e científico, se a gente pode dizer assim. E o que vai acontecer? A partir do Renascimento, começa a se questionar se aquele pensamento dogmático estava levando a gente para um conhecimento verdadeiro do mundo. Então, porque aí os grandes pensadores do Renascimento vão começar a ter acesso às obras do Aristóteles, né, a partir dos árabes, começa a saber um pouco mais da cultura indiana, um pouquinho ali dos chineses. Ou seja, eles descobriram que o mundo era muito mais complexo do que as respostas que a igreja estava trazendo. Então, as respostas dogmáticas da igreja acabaram se tornando insuficientes para lidar com aquele mundo complexo que eles estavam vivendo. Então, esses pensadores do Renascimento começaram a pensar, então, de que era necessário um pensamento que não fosse baseado em explicações teológicas, dogmáticas do mundo. Então, o verdadeiro conhecimento, portanto, não podia ser baseado na fé, e sim na razão. E o que significa isso, né? A razão, ela precisa ser observável, né? Demonstrável. Então, por isso que, por exemplo, é nesse momento que a matemática volta para o Ocidente, né? Durante toda a Idade Média, a matemática desapareceu do Ocidente, né? Ninguém estudava isso. Então, ou seja, volta-se o interesse por matemática, por geometria, né? Por ciências naturais, porque a ideia agora é observar o mundo, né? Não basta só acreditar em Deus, acreditar nas escrituras ou acreditar no que o padre diz, né? Mas consiste na ideia de que é importante que a gente comece a entender o mundo por ele mesmo, né? E é isso, por exemplo, que vai fazer com que o Copérnico, né, vá, por exemplo, se interessar pelo movimento das estrelas, né? Então, que é o que vai fazer, por exemplo, com que o Galileu Galilei fique interessado pelo movimento pendular, né? Que é um troço interessante. Não sei se você já viu isso. Do estudo do pêndulo. É um negócio fantástico, né? É uma história incrível, que é aquilo, né? O Galileu Galilei estava lá meio preguiçoso numa missa, olha para o teto, vê um lustre se mexendo... Alguma coisa... Ele falou assim, peraí, o vento passa, o lustre mexe, o vento para de mexer e o lustre continua se mexendo, alguma coisa tem. E aí ele começa a estudar o pêndulo e é a partir do estudo do pêndulo que nasce o relógio, né? Então, assim, é a mudança talvez mais extraordinária da modernidade. Então, veja, não foi por uma crença em alguma coisa específica, não foi uma teologia, não foi o São Tomás de Aquino. Observação, né? Observação e demonstração. Então, eu acho que essa é uma coisa diferente, por quê? Porque a partir daí começa a nascer um projeto da ciência. Que é a ideia, então, de que a partir da observação da natureza, a natureza como objeto de conhecimento, os homens, o sujeito do conhecimento, passa, então, a interpretar esse mundo. E aí começa, então, uma relação que é não só a separação entre natureza e cultura, como a separação entre o sujeito e o objeto. Os homens são o sujeito, né? São, então, o elemento dinâmico, são aqueles que tomam as decisões, que compreendem o mundo, que dominam o mundo, né? E a natureza é, então, objeto desse conhecimento. E aí, então, a gente vai chegar numa ideia de que o quê? A tecnologia é o meio pelo qual os seres humanos usam a natureza para melhorar as suas necessidades. Então, eles otimizam a natureza. Então, por exemplo, né, essa madeira aqui, essa mesa, ela era um tronco de madeira. Eu imagino, né? Era um tronco de madeira antes disso. Então, na natureza, ela era isso. O ser humano olhou para ela e falou, vou fazer uma madeira. Então, ele modifica a natureza para atender melhor as suas necessidades. Esse é o projeto da ciência nesse primeiro momento, né? Então, é olhar para a natureza como seu objeto e ele, sujeito da ação, vai lá e mexe, né? Como você gosta do Aristóteles, né? É a ideia de motor e potência, né? A madeira é a potência e o homem é o motor dessa transformação, né? Mas a grande questão é o seguinte, será que essa separação faz sentido? Né? O ser humano também é orgânico.
né? Ele também e a tecnologia também é uma mistura do humano com o natural. Então, essa mistura, essa combinação entre o orgânico e o sintético, né? Entre tecnologia e natureza, é o que forma a nossa vida cotidiana, mas a gente não percebe. A gente ignora uma parte dela, né? Então calma, vou tentar interligar várias respostas que você deu aqui agora, né? Eu gostei dessa tese da tecnologia como interface de moldar o objeto para o benefício do sujeito, digamos assim. Mas aí, partindo do princípio da filosofia contemporânea, basicamente a tecnologia molda também nós mesmos. Exato. É esse aí paradigma. Chegou no ponto. Exatamente. Não, pode falar de tudo. Não, isso eu tô concluindo aqui. Tô fazendo algumas deduções baseadas no que você estava falando das filosofias. E aí, nesse princípio, né? Acho que é aí que fica perigoso. Já que temos a capacidade de nos moldar, né? A gente pode usar tanto pro positivo, tanto pro negativo. A filosofia contemporânea olha isso de uma percepção positiva, né? Assim, eles são otimistas em relação ao uso da tecnologia ou não? É uma boa pergunta, né? Em relação ao positivo e o negativo, né? Acho que tem muitas visões, né? Hoje dentro da filosofia a respeito desse tema. Para mim, na minha visão, acho que é o tema mais complexo, né, das ciências sociais hoje, é justamente essa relação entre natureza e cultura, atores humanos e atores não humanos, né? Porque o que se percebe, né? Hoje a gente vê isso mais claro do que nunca. Quando a gente olha para o celular, por exemplo, né? Observando esse problema, né, de sujeito e objeto, né? A gente pode dizer de forma simples, né, de que se eu sou o sujeito, né, então a minha relação com o meu celular, né, eu sou o sujeito ou eu sou o objeto? Eu sou o sujeito, porque eu mexo no celular, né? Sou eu que estou mexendo. O celular é só um objeto na minha mão. Mas a grande questão é a seguinte, sabendo tudo que a gente sabe sobre algoritmos, sobre inteligência artificial, né? E o quanto, por exemplo, uma notificação mexe com a nossa atenção, né? Aquela notificação do iFood, bem na hora que você está com fome, né? Aparece aquilo ali. Quem é o sujeito e quem é o objeto dessa ação? Eu achei que eu ia te pegar nessa pegadinha, mas você foi mais rápido, antes de eu te perguntar. Eu tava com essa engatilhada aqui. Porque vamos partir do princípio, né? Se a gente tá na relação entre o sujeito e o objeto, e agora a gente coloca uma interface. Se alguém mexeu nessa interface e mudou a percepção, a observação do objeto, logo, nós viramos objetos. Perfeito. Por isso que essa separação entre sujeito e objeto ela é frágil. Porque quando você percebe isso, essa relação, então, não dá pra gente fazer nesses termos. Então, assim, o ser humano não é o único sujeito nessa ação. A tecnologia, ela pode ser, né? Então, a depender da situação, né, sei lá, esse computador pode ser o sujeito da nossa ação, percebe? Porque a grande questão, e por isso que o Bruno Latour, que é um filósofo que abriu essa discussão, né, nos anos 90, ele vai observar o seguinte, de que, por exemplo, e é bem interessante, tem um livro dele chamado Jamais Fomos Modernos. Leia, é muito legal, de 94. Eu gostei do nome já. É uma puta provocação e tal. É talvez um dos livros mais famosos dele. Mas o que ele vai mostrar? De que ele foi estudar pilha. Ele foi estudar pilha, a história da pilha, né? Como antropólogo, né? E aí, o que acontece? Aí ele falava pras pessoas, né? Eu tô indo estudar pilha, né? Aí o pessoal, você tá querendo entender as relações sociais por meio da tecnologia? Não, eu tô indo estudar a pilha mesmo. Aí o pessoal, então você quer saber a grande transformação do capitalismo depois da segunda revolução industrial? Não, eu tô indo estudar pilha. E aí ele vai brincando, né? Como assim, todo mundo tá querendo procurar os humanos da história. Ele fala, não, eu quero começar pela pilha. Como é que a pilha muda o ser humano? Percebe? Por exemplo, como a energia elétrica mudou o ser humano de deixar ele mais tempo acordado. Percebe? Não é só capitalismo, não é só, sei lá, esses vários ismos que a gente conhece, não é só revolução industrial. O próprio fato da energia elétrica existir, ela muda algo no ser humano. Biologicamente, né? Não só no mundo das ideias, né? No tudo, no tudo, no todo, né? No seu completo. Então ele vai falar quem é o sujeito e quem é o objeto numa relação como a eletricidade. Então, ele vai falar, essa separação ela é frágil. Então, talvez, e aí é o que ele sugere, né, no que ele chama de teoria ator-rede, que é a ideia, então, de que, assim, criar uma simetria entre os atores humanos e os atores não humanos. Quebrar a ideia, então, de sujeitos e objetos, mas tentar mostrar de que, assim, existe uma agência do celular sobre o humano. Da mesma forma que existe uma agenda entre o humano no celular.
Ou seja, os dois agem de forma proativa, né? Exatamente. Os dois têm uma agência, têm uma certa responsabilidade ali em jogo, na cena, né? Assim como, por exemplo, as mudanças climáticas, a gente não pode dizer que é só um problema da natureza, é um problema da ação humana. Mas as respostas disso, né? Então, os alagamentos, também os alagamentos, sei lá, em Petrópolis, né, que a gente pode dizer, ou cada vez mais a gente vê aí vários desastres climáticos, também é uma agência do clima tentando responder a essas ações. Mas olha que louco, né? Basicamente, a gente quebra a ideia de causa e efeito com isso, né? Bom, boa pergunta, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente tá falando são multicausas, né? Multicausas e multiefeitos. A gente não quebra a ideia de causalidade. A gente começa a colocar a teia muito mais complexa, né? Então a gente percebe assim, o que a gente começa a fazer é mostrar de que esse purismo que muitas vezes a nossa causalidade cria, né? Essa ideia, porque causalidade é ficção, né? Sim. Isso aí é interessante de pensar depois, né? É polêmico isso aí, né? Mas causalidade é ficção. Eu sempre falo isso para meus alunos, eles ficam malucos, cara. Nossa, isso aí... Quando eu falo disso, eu falo, cara, porque às vezes a causalidade que você cria só tem na sua cabeça, né? Não é verdade? Acho que a fenomenologia estudou muito sobre isso, assim, a crise das ciências europeias é um livro sensacional, quem quer saber disso, acho que vale a leitura. Não, é bem legal. Então, assim, o grande lance é o seguinte, então, assim, o que talvez o Bruno Latour vai trazer é a ideia de multicausalidades. E que talvez, assim, o que ele propõe, e eu acho a agenda dele muito interessante, para as ciências sociais, né? Ele fala assim, olha, talvez a filosofia, a antropologia e a sociologia, talvez tem que passar agora a tentar formar instituições a partir desse novo paradigma. Entender, então, que as instituições não são só humanas. Instituição social não é só família, Estado, empresa, mas também é a tecnologia, os computadores, câmeras, luz elétrica, esgoto. Tudo isso faz a gente ser a gente. Mas aí essas multicausalidades para esse autor, ela era finita ou infinita? Porque partindo do princípio que tudo age e reage de forma paralela, a gente pode estar chegando a uma combinação infinita e não finita. Exatamente. Qual que é a visão dele ou sua sobre isso? Eu acho que é uma coisa, assim, eu vou dizer por mim, né? O Bruno Latour que vem aqui um dia pra falar. Mas eu acho que é infinita, né? A realidade, ela é absolutamente imprevisível, né? Então, ou seja, a ideia de que a ciência vai responder algo... Jamais! Esquece. Jamais. Eu acho que a crise da ciência hoje é isso, né? É perceber que, assim, existem coisas que ela não consegue responder totalmente, né? Então, toda vez que... E esse que é interessante, né? Porque toda vez que a ciência resolve um problema, ela cria outro. Sim, isso é sempre. fato. Então, assim, por isso que é tão interessante, né? O dinamismo do pensamento científico, né? Porque toda vez que você fala, nossa, resolvi isso aqui, mas depois você resolve, e fala, mas peraí, mas agora a consequência disso aqui é outra, que não estava se esperando. E aí você cria uma miríade de outras problemáticas, né? Mas você tem noção, assim, da complexidade que é gerada com esses argumentos? Eu achei sensacional, porque quebra um paradigma gigantesco do método científico atual. Né, que é basicamente fazer experimentação para chegar a uma conclusão baseado ali na repetição, digamos assim. Uhum. Nessa argumentação, toda vez que a ciência chega numa conclusão, de certa forma, pode estar errado. Sim. E provavelmente estará errado. Provavelmente. Mas é assim, ao mesmo tempo, para defender a ciência, né? Acho que o mais interessante é que é o seguinte, a ciência é a única que pode, que tem no seu escopo essa tentativa de solucionar problemas e criar problemas. Sim. Então, assim, por isso que muitas vezes, né, acontece que essa crítica que às vezes as ciências sociais fazem ao método científico acabou desaguando, né, no século XXI em negacionismo científico, né? Então, o que eu acho um grande erro, né? Porque, na verdade, assim, o interessante da ciência é, se você discorda do postulado que a ciência chegou, o que você tem que fazer na ciência? Mais ciência. Vai estudar mais. Vai se dedicar mais a isso. Não é negar a ciência. Falar, mas a ciência, ela também tem seus mitos, ela também tem os seus equívocos, e vou fazer, sei lá, uma espécie de epicurismo pós-moderno que você vai se esconder num jardim lá e ficar escondido. Não é bem essa ideia, né? A ideia, na verdade, da ciência é assim, se você discorda, estuda isso, cria um artigo, vai no congresso, fala isso. Isso é muito interessante, porque esse dinamismo da ciência mostra uma coisa que eu acho que é uma das maiores belezas da ciência, que não cabe autoritarismo na ciência.
Porque o discurso de autoridade não vale pra você falar, não, porque eu tenho um doutorado e por isso que eu sei. Né? Tem muita gente que faz essa carteirada, mas pra ciência não funciona. Você tem que demonstrar o seu conhecimento. Então, por isso que, pra ciência, né, se você discorda de algo da ciência, ou se você viu um erro na ciência, não basta você simplesmente sair dela. Você pode fazer mais ciência, criar mais método, né, e complexificar mais a coisa. E vou fazer um paralelo aqui muito maluco, tá? Da área de tecnologia em relação a essa argumentação de múltiplas causalidades. Me parece que a computação quântica, ela é o meio tecnológico de comprovar essa tese. Porque basicamente a computação quântica ela deixa de ser o binário padrão que a gente está acostumado e você consegue executar múltiplas causas e efeitos ao mesmo tempo, enfim, e testar todas as respostas antes mesmo que elas aconteçam. Você acha que tem alguma interligação? Será que esses malucos se conversaram em algum momento? Porque me parece total sentido. O conceito da computação quântica passou por aí. Uhum. Nossa, muito legal. Eu não sei nada de computação quântica, mas eu acho que o diálogo é muito possível, né? Porque o grande lance é tentar entender que assim, a agência, né, aquilo que nós chamávamos de agência, geralmente estava jogado só para os humanos. Mas a gente percebe que tem muitas variáveis aí que não estavam sendo levadas em conta. Então, aí talvez eu entre na segunda autora que eu gosto, né, que é a Donna Haraway, que vai mostrar, por exemplo, que existem várias coisas no nosso meio, né, no nosso meio de convívio, né, e que já nos transformam há muito tempo e nós ignoramos, né? E um exemplo disso para ela é o cachorro, né? Os animais... Meu, a gente tá falando de tecnologia. Chegamos longe. Chegamos no cachorro. Computação quântica, depois a gente pulou pro cachorro, vamos lá. Exato, estamos aqui pra isso, né? A gente vai chegar no ciborgue, né? Vai. Porque Então na tá. verdade é o seguinte, o que acontece? O que a gente percebe? Que o cachorro, né? A gente, o olhar que nós tínhamos pro cachorro pela biologia evolucionista era o quê? Né? O homem, né? O sujeito da razão, né? Então foi ele que domesticou o lobo por uma questão de conveniência e adaptação. É isso mesmo, cachorro atende meus comandos, cara. Então, assim, não vem quebrar isso agora, beleza? Mas aí que eu vou chegar lá. A minha pergunta é a seguinte, estamos chegando nesse exemplo mesmo, né? Quando você olha a sua interação com a sua cachorra, qual é o nome dela? Cap. Cap, um beijo pra Cap, se estiver assistindo a gente. Isso aí. A Cap, né? Você adestrou ela em algum momento, certo? Sim, certo. Mas a partir do momento em que ela responde esse comando, quem tá agindo ali? Quem tá agindo? Não, é ela, necessariamente. Exatamente. Então, ou seja, perceba que, na verdade, vocês estão agindo juntos. Você não é o sujeito, o sujeito é o objeto, né? Porque ela também responde, ela também tem a agência dela. Ela também te manipula. Não, isso é fato. Eu vi um documentário uma vez que os cachorros, eles criaram técnicas, segundo a história, pra parecer com aquela carinha de vítima pra conseguir as coisas com os humanos. Exato. Olha aí, se a gente se acha sujeito. Então, é essa a questão, entendeu? Porque quando a gente observa o cachorro, nós temos uma visão assim, nós que domesticamos eles. Mas a gente nunca pensou, será que eles domesticaram a gente? Será que os cachorros não humanizam os humanos? Em certo sentido? Faz a gente fazer aquelas vozinhas idiota, né? Não é engraçado? Eles riem por dentro, já pensou? Olha que trouxa. Que otário. Então, essa é a grande questão, entendeu? Porque, assim, talvez isso mostre que, assim, se a gente conta a história muito a partir dos humanos. Mas a grande questão é a seguinte, se a gente for olhar, inclusive, pela arqueologia, a gente não sabe quem domesticou quem. Porque os primeiros relatos da aproximação entre humanos e cachorros foi bem no momento em que o homem saltou pro Homo erectus. Sim. Então, ou seja, quem que fez o ser humano se humanizar, né? E quem domesticou quem? Então, quando a gente observa essas coisas para além desse paradigma de que os humanos são o sujeito e a natureza é o objeto, a gente começa a perceber de que a gente é composto por todo o nosso meio. E quando eu digo todo o nosso meio, é todo o nosso meio, não é só nossa família, pai, mãe, irmãos, né? A gente tá falando também do esgoto que a gente tem na nossa casa, né? Porque, assim, o fato de você ter um esgoto encanado tem muita diferença na sua vida, né? Para quem não tem esgoto encanado em casa, né? Então, ou seja, a sua higiene é diferente, a sua saúde é diferente, né? Se você tem energia elétrica em casa, você não tem energia elétrica. Se você tem um bom sinal de Wi-Fi na sua casa, se você não tem um sinal de Wi-Fi, tudo isso faz você.
Então, quando a gente começa a observar isso de uma forma mais ampla, né, a nossa relação não só da gente com a gente mesmo, ou da gente entre os humanos, a gente começa a ver que a gente é um ser complexo, composto tanto pelas relações com os animais, né, com os animais de estimação, como do próprio meio, como da própria natureza. Eu vou te falar algo que vai te assustar, mas ao mesmo tempo vai te deixar feliz sobre essa tese de que não somos sujeitos 100% em tudo. Eu tava vendo um estudo que fizeram sobre metaverso em alguns macacos. E basicamente criaram braços virtuais aos macacos e colocaram eles inseridos ali num metaverso, numa realidade virtual. Tá. E até que chegou um momento que o macaco ele achava que os braços eram reais e aí tiraram eles do mundo virtual e eles sentiram falta do braço como se aquilo lá fosse a realidade deles. Então, entrando nesse princípio de que a gente estava comentando de tecnologia talvez ser sujeito, né, no exemplo do iFood, enfim, isso para mim é claríssimo, né? Se a tecnologia pode inferir a nossa percepção de realidade, a gente claramente é um objeto. Exatamente. Então, por isso que, assim, é engraçado, né? Porque você estava falando um negócio que eu gostei, né? Do cachorro lá do documentário que você viu, né? Porque o próprio olhar do cachorro, né? Se você for ver, os humanos, os lobos não têm esse olhar do cachorro. Exato. Chama Explained. Eu recomendo no Netflix. Ele explica em poucos minutos a história de adaptação e domesticação de cachorro, inclusive dessa evolução do lobo, e eles explicam exatamente isso. Nossa, legal. Porque você olha pro cachorro, ele aprendeu sobrancelha com os humanos, né? Nessa interação, né? E aí a gente não sabe se foi a gente que ensinou a mexer a sobrancelha ou foram eles. Mas o fato é, essa mistura, essa coabitação, essa coevolução é que mostra como o cachorro é um híbrido de natureza e cultura, como nós. Por isso é interessante olhar o cachorro. Porque o cachorro, na verdade, é uma mistura da gente. Que é a mesma mistura do ciborgue, por exemplo. Né? Não ofende os cachorros, vai. Os cachorros são muito melhores que a gente. A gente comete coisas cruéis, horríveis. Os cachorros não. Talvez a dimensão ética a gente... Exato. Eles estão muito mais evoluídos em ética e moral do que os humanos. Eu também acho. Faz sentido. Né? Perdão aí os cachorros, não podem cancelar a gente. Vão tuitar. Vão tuitar lá, enfim, né? Peço desculpas ao meu cachorro Romeu também. Romeu e Cap, não ouçam aí. Eu já não vou deixar a TV ligada, quando passar, não vai assistir. Mas o lance é o seguinte, então, assim, o que a gente percebe, né, é que nessa interação a gente vai se misturando. Então, quando a gente vê a relação entre humanos e cachorros, a gente não sabe delimitar o que o humano aprendeu com o cachorro e o que o cachorro aprendeu com o humano. Que é exatamente a mesma questão com o ciborgue. A gente não sabe o que o computador ensinou a gente e o que a gente ensinou pro computador. Hoje é uma grande mistura. Eu não sei se eu escolhi o iFood porque eu queria pedir o iFood ou se o algoritmo do iFood que me fisgou. Então, eu não consigo mais separar isso. E talvez a gente nunca conseguiu. A gente só inventou uma separação pura que era tão pura quanto mentirosa. Você sabe que meia dúzia de gente que tá nos assistindo vai ficar depressivo com todas essas coisas que a gente tá levando, né? De que somos objetos. Será que tem que ficar depressivo? Eu não sei. Porque assim, quando eu comecei a pensar, eu gosto... A Donna Haraway, além de ser uma grande... tem dois textos legais da Donna Haraway, né? Tem um deles que é o Manifesto Ciborgue, de 1985. Então ela escreve no mesmo ano... bem famoso. Que sai no mesmo ano do Blade Runner, enfim. É um livro fantástico, porque ela tá escrevendo no primeiro computador dela, né, em 1985. E ela vai falar sobre justamente essa interação que existe, né? Se já não somos ciborgues, né? Acho que, não sei se vocês já pensaram nisso, vocês já são ciborgues, né? Porque hoje ninguém sabe o número de telefone de ninguém, né? Toda a nossa memória está terceirizada nesse... Já existe uma extensão. Hã? Já existe uma extensão humana dentro dos dispositivos, fato. Já somos um exoesqueleto, né? Que é aquela maluquice, né? Você sai num rolê com a pessoa e fala, não, a gente precisa tirar uma foto porque senão não aconteceu esse rolê. O que é isso, né? É uma terceirização da memória, né? É um exoesqueleto. Né? Que é também o que acontece, por exemplo, quando, sei lá, se alguém pega o seu celular, parece que te arrancaram um braço, né? É impressionante, né? Então, assim, nós já somos ciborgues, né? Essa discussão sobre exoesqueleto já tá superada, né? O nosso celular, o nosso tablet, né? Já é o nosso exoesqueleto, né? Então, agora, a grande questão para a Donna Haraway, que além de ser uma grande teórica da filosofia e da biologia, é também uma grande teórica feminista, né?
Então, ela vai pensar essas questões de gênero a partir disso, né? Então, fala assim, então vamos tentar romper com algumas dicotomias, né, em relação ao gênero, que são esses purismos, né, entre homens e mulheres, entre humanos e não humanos, entender que, na verdade, todos nós estamos vivendo nesse mesmo mundo de forma simultânea, né, em uma coabitação, em uma coevolução, né? Então, uma coisa que ela vai chamar a atenção, que é bem interessante, que é esse termo que ela vai criar nesse livro, esse segundo livro dela mais famoso, que é o Manifesto das Espécies Companheiras, que ela vai falar sobre a relação entre cachorros, ciborgues e humanos. E ela vai entender o seguinte, ela fala assim, a primeira coisa é a gente entender que nós fazemos parte de uma mesma família, né? Então, ela chama isso de uma família queer, né? Ela fala, minha casa é uma família queer. Ela falou, é composta por mim, meu marido, meus cachorros, ela fala, minha rede de esgoto, a minha televisão, a minha Alexa, entendeu? Tudo isso faz parte da minha família queer, tudo isso faz parte do meu mundo. Então, assim, eu não preciso tratar isso como diferente, não é só porque é diferente que é menor que eu, que é um objeto, né? Como os homens, né, no seu machismo estrutural, tratam as mulheres, né? Como um objeto, eles são a ação, né? Eles são os seres complexos, racionais, portadores de razão. As mulheres são um objeto, né? São emocionais, não dá pra conversar com mulher, né? Toda essa estrutura machista afasta a gente das mulheres, sendo que a gente poderia criar mecanismos de alteridade significativa. Ela pode ser um outro, mas eu aprendo com ela. A gente convive junto e a gente coevolui, né? O cachorro, ele não é humano, ele é outra coisa, né? Mas eu posso aprender a conviver com ele, coabitação. Por isso a visão da Donna Haraway é muito positiva em relação a isso. Ela fala, não é que não exista violência no mundo, mas é que a gente pode fazer diferente. A gente pode contar a história diferente. Então, como fazer isso? Como eu criar, então, o meu cachorro, não só como como uma invenção humana, como uma espécie de paródia, né, do humano. Então, gente que trata o cachorro como filho, né? Fica aquela coisa esquisita, né? Meu bebê, mãe de pet, pai de pet e tal. Não tratar nessa coisa mais humanizada, mas tentar entender ele como uma alteridade significativa, uma espécie companheira. Então, ele é diferente de mim, ele é outra coisa. Mas isso não impede do que eu aprenda com ele, que eu evolua com ele, que eu interaja com ele. E não olhar só pro cachorro, mas estender isso, né? Então, estender isso pra minha tecnologia, pro meu celular, pro uso que eu tenho pro meu celular. Olhar pro celular como uma espécie companheira. É outra coisa. Mas eu preciso aprender assim, como usar isso de uma forma que os dois se evoluam, né? Quase não subestimar a inteligência do próximo, né? É uma lição de humildade aí que ela está propondo nessa tese. Exatamente. E co-construção do mundo. Sim. Né? Co-construção. Não olhar para o mundo de uma forma predatória. Porque essa separação entre natureza e cultura cria uma ideia de ser humano como uma ideia de um predador. Uhum. Ele chega nos lugares, ele domina os lugares, né? Ele seca tudo, ele busca, ele chega na natureza, ele arranca as árvores, faz madeira, faz mesa bonita, faz toda a casa dele de madeira, e depois, se não tem mais madeira, ele vai para outro lugar. Vai pra Marte, né? Vai pra Marte, exatamente. Então, assim, a gente se descola do mundo. A gente vai pra outros lugares. Então, assim, porque a gente é só um predador. Então ela fala, vamos pensar numa outra forma de ser humano. Porque pra gente ser a gente precisa de tudo isso. Então, como é que a gente faz desse mundo um mundo mais habitável, né? No sentido de tornar o mundo mais companheiro. Bem legal. A gente falou dessa relação de sujeito-objeto e uma coisa que a gente não citou, né, é algo relacionado a máscaras sociais, enfim, né, que faz todo sentido a gente utiliza isso de certa forma nessa interação entre sujeito e objeto de certa forma. E a gente colocou também uma outra interface que é a tecnologia no meio dessa relação entre o sujeito e o objeto. Então, o que você acha que acontece, né, nessa utilização de máscaras sociais que já tínhamos no mundo 100% analógico, agora nesse mundo virtual, assim? O que você vê de impacto? Acho que primeiro, assim, para fins didáticos, né, acho que a gente seria legal separar o que é três termos que a gente costuma tratar como comuns, né, mas que a gente trata como sinônimos, mas não são, né? Acho que o primeiro deles então, assim, os três que são sujeito, pessoa e indivíduo, né? Uhum. A gente trata essas três coisas como coisas iguais, né? Mas quando a gente observa, por exemplo, a categoria de pessoa, né? Então, o que é uma pessoa, né? Uma pessoa é uma máscara social, né? Então, não sei se você já parou para pensar nisso, mas você não é a mesma pessoa que está aqui agora no podcast em outros ambientes, né? É uma outra pessoa. Então, a pessoa que você está ali com a sua família
é muito diferente da pessoa que quando você tá no seu trabalho, que é muito diferente quando você tá com seus amigos, e a depender dos amigos também é outra pessoa, né? Então, se você tá numa galera que você é mais extrovertido, você se solta, você faz piada e tal. Agora, se você tá numa galera que talvez você criou uma persona, né, mais fechada, né? Porque, aliás, é interessante pensar nisso, né? Pessoa, etimologicamente falando, vem de persona, né, do latim persona, que do latim significa máscara. Então, o que significa isso? Né? Máscara e máscara teatral, né? Então, quando você vê lá no teatro, aquele símbolo do teatro clássico, né? Do sorriso e da cara triste, as duas máscaras juntas, isso são personas. Então, são atuações, representações. Então, é interessante usar essa metáfora para a gente entender o que nós somos, né? Nós usamos máscaras sociais o tempo inteiro, né? Então, com algum certo grupo, você usa a máscara do extrovertido, né? Na outra, você usa uma coisa mais introvertida, né? Então... Ou seja, ser alguém mascarado não é algo 100% negativo, né? A gente não acaba é sendo negativo. no dia a dia. Exatamente, porque é algo inevitável. É algo inevitável, exato. É algo inevitável. Por isso que tem um texto maravilhoso para isso, né? Que é de um sociólogo chamado Irving Goffman, que vai fazer um livro chamado As Representações do Eu na Vida Cotidiana. Então, para mostrar que é isso, né? Essa coisa de um eu, de um caráter, né? Essa ideia, caráter, né? Que tem essa ideia mais ou menos de um elemento unificador da personalidade, né? Então, as pessoas são pessoas íntegras, né? Todo lugar eu sou a mesma pessoa, né? Eu não mudo com ninguém, né? Isso aí é uma bobagem, né? Porque, no fim das contas, isso é uma invenção que a gente faz para tentar criar uma noção de integridade de uma pessoa que é a mesma em todos os lugares. Para vender. Pra vender. Mas a verdade é que a gente não é isso, né? A gente não pode ser assim, porque tem meios que não permitem a gente ficar mais à vontade, tem lugares que a gente tem que ficar mais alerta, né? Então, ou seja, essas máscaras sociais, elas fazem parte da vida cotidiana, mas um ponto central aí é de que com o advento da internet, das redes sociais, das tecnologias, essas máscaras se multiplicaram, né? Então, tanto é que hoje, né, sei lá, se você olha, inclusive, né, tem muito estudo sobre isso, né, sobre a questão do marketing nas redes sociais, né? Que então faz o quê? A pessoa ela tem uma performance no Instagram que é diferente do Facebook, que é diferente do Twitter, diferentes atuações e faz sentido, porque na verdade nós temos diversas máscaras sociais, né? Então isso, em certo sentido, as redes sociais multiplicaram, potencializaram. E aí tá um ponto interessante, pensando agora, né? Porque o lance da máscara social, né, nas redes sociais, é o que faz que as pessoas achem comecem a achar que toda pessoa é incoerente, né? As pessoas descobriram que elas são incoerentes por causa das redes sociais. Falam, você fala isso nas redes, mas você é outra coisa. Mas tá devendo, mas tá viajando na Europa ali, postando nas stories. É isso. Então, assim, você falou isso aqui, mas eu tenho um vídeo seu que mostra outra coisa. Mas a verdade é que todo mundo é assim. E talvez essa seja uma boa reflexão filosófica que as redes sociais trazem pra gente. Todo mundo é incoerente. Não é só a Juliette, não é só, né, sei lá, a doutora Deolane, sei lá, essas pessoas muito famosas. Sei lá, tô pensando em pessoas famosas, né? E que as pessoas cobram posicionamento, coerência, né? Isso é uma ficção, né? Porque, na verdade, todos nós somos incoerentes, né? Então, por isso que é interessante a gente perceber isso, né? Como a tecnologia, na verdade, se tornou uma espécie de raio revelador da nossa própria incoerência, que é de todos nós. Então, se você que acha que é super coerente, né, que é um ser íntegro em todos os lugares, entenda, você também tem as suas próprias incoerências, as suas inconsistências, porque a sua personalidade muda, o seu caráter muda a depender do ambiente que você está. Mas calma, os princípios geralmente não mudam necessariamente, né? Você pode, por exemplo, ter uma postura, um posicionamento, talvez se expressar de uma forma, mas o princípio permaneceu o mesmo. Isso pra você ainda é incoerência ou não? Polêmico, porque isso aí eu tenho um partido sobre isso, né? Eu acho que a nossa ética não se traduz na nossa ação. Polêmico, eu sei que é polêmico, eu não sei se isso aqui vai pro ar. Isso aí não sei, meus alunos não podem ouvir isso, não, que eu defendo a aula de ética. Não, tem um cara chamado Julio Carreira, né? É um filósofo argentino, que vai tentar mostrar de que, assim, entre a ética e a ação, não necessariamente existe uma compatibilidade. Por quê? Calma. Porque quando você está na ação, você faz o que dá.
Você não é movido pelas suas ações, pelos seus valores, quando você tá agindo. Porque existe o momento da reflexão e existe o momento da ação. Na ação, você faz o que dá. O valor é quando você tá pensando sobre aquilo. Como eu gostaria de fazer se fosse esse caso? Por exemplo, eu sou a favor ou contra o aborto, né? Se eu tô aqui pensando, né, num podcast, eu tô pensando. Eu não tô precisando decidir entre abortar ou não na hora. Percebe? Então ele fala, a ética, na verdade, é só um norteador que a gente tem. Mas na hora da ação a gente faz o que dá. Mas é um partido que eu tenho tomado, eu não sei nem o quanto eu tô defendendo isso, mas eu penso que a ética, na verdade, é muito mais um prumo, um diapasão que a gente tem. Mas a ética alinhada à moral necessariamente vai estar alinhada a algum tipo de ação, certo? É uma reflexão sobre a ação, né? Entendeu? Entendi. Então, assim, a ética é uma reflexão sobre a moral. O material, né, analítico da ética é a moral. Ela vai observar isso aí. Mas tudo isso aqui é só no momento da reflexão. Você está pensando sobre isso, né? O que você faria se tivesse tal situação? Você é contra ou a favor a algo. Você está pensando nisso. Mas quando você age conforme a situação está te forçando. Percebe? Tem gente que é contra o aborto, mas aborta. Entende? Entendo. Fala, eu sou contra, mas assim, eu não posso ter mais um filho. Eu tenho 5 filhos, eu não posso ter um sexto. Não, Entende? mas aí é hipocrisia, você não concorda? Pode ser, mas quem não é hipócrita, né? Não, mas aí é uma hipocrisia muito forte, né? Porque basicamente você tá defendendo uma ideia extremamente forte e você age contrário. Eu acho uma linha perigosa falar que todo mundo é incoerente exatamente por isso. Porque a partir do momento que você fala todos somos incoerentes, podemos ser incoerentes, essas loucuras extremas de fala uma coisa e executa outra, é quase que você quebrar o conceito da ética. Porque a ética perde valor. Se a ética tá só no mundo das ideias, por que eu tenho ética? Uhum. Exatamente. Concorda? Não, concordo. Eu acho que, assim, é difícil de maximizar isso. Né? Exato. Não, exato. total. Mas eu acho que, assim, o grande lance é também de saber os limites da ética. Sim, concordo. Porque eu acho que, assim, tem muita gente que debate, superestima a ética, né? Então, assim, como se todos os sujeitos fossem sujeitos éticos, o que não são. Fato. E você se adapta a determinadas situações. Exatamente. E você negocia isso o tempo inteiro. Então, a gente negocia esses valores o tempo inteiro. E claro que isso é uma questão ética, né? Por isso que eu gosto, assim, quando a gente fala de ética, pra mim, o autor que foi mais longe com respostas muito simples foi Kant. Porque, indo nesse princípio que a gente tá falando, eu lembro de um discurso que eu vi uma vez, de uma interpretação dele sobre se a mentira é positiva ou negativa, de que imagina que sua família era de judeus, enfim, e está sendo invadida ali, os alemães tentaram matar sua família tá escondida no porão. Você falar uma mentira é bom ou ruim? E aí? E aí? Então, nesse caso, a intenção é positiva. Então, logo, indifere se é a mentira ou não. Então, eu gosto de partir do princípio da intenção. Uhum. Que talvez seja o que eu vi de mais longe, como eu te disse, de ética, pelo menos nos meus estudos. Mas é um assunto extremamente complexo, é o que a gente tá falando. Aí tem uma incoerência, né? Você fala uma mentira, no final é uma incoerência. Porque você pensa... Se você pensar fixamente de não falo mentira... E aí, nessa situação, você fala mentira, como é que você julga isso, né? Exatamente. Que é a diferença, por exemplo, da ética consequencialista e a ética categórica, né? Exato. Então, a consequencialista o meu valor, né? Até onde vai meu valor, né? Quais são as consequências que essa minha atitude pode levar, né? Isso é o pensamento consequencialista. Então, ou seja, esse exemplo que você deu, né? Para proteger minha família, eu prefiro mentir pela consequência que isso dá. Exato. Né? Agora, o pensamento categórico, né? Da ética categórica mentir é errado. Do começo ao fim. Então eu não posso mentir, porque se eu mentir, a mentira vai prevalecer sobre a verdade. Então eu preciso denunciar minha família. Essa é uma das aulas que eu mais gosto de dar, sabia? Comparar deontologia, pragmatismo consequencialista, porque quebra muito paradigma. Falar de ética num prisma onde existem várias teses, igual você trouxe uma tese aqui completamente diferente de tudo que eu já vi. E que, assim, com certeza eu vou pensar bastante sobre o assunto. Não quer dizer que eu vou ser mais incoerente. Eu tô partindo da afirmação que eu sou incoerente em alguns aspectos. Mas não quero ser incoerente a ponto de agir mal ou de com uma intenção ruim, enfim. Uhum. Mas é mais um complemento. Por isso que a filosofia é tão bela, né? É lindo. Você tem N vertentes, N prismas, N olhares e, enfim, entender um pouco de cada, talvez aí seja... o supra-sumo do conhecimento, né? Não, e eu acho lindo, assim, pensando nisso, né? Até ouvindo um pouco da tua história e tudo mais, pensando... A filosofia salvou minha vida, assim, né?
me salvou a minha vida porque eu me tornei responsável pelas minhas próprias ações. E isso é lindo, né? Lindo. Então, assim, beleza, você fez o que deu naquele momento, mas para pra pensar, você pode fazer de novo. Você tá vivo ainda, e tá vivo significa que a vida vai acabar uma hora. Então, o que você faz nesse entremeio entre nascer e morrer? Então, quando eu penso nisso, né, quando eu reflito sobre isso, eu, enquanto sujeito ético, né, isso muda as minhas ações, isso muda o rumo da minha vida, né? Acho que a filosofia é uma das poucas disciplinas que tem o poder de potencializar a existência humana, né? No sentido de, é o que você falou, ela pode te transformar a ponto de você viver de uma maneira muito melhor do que você vivia, pelo simples fato de você ter o conhecimento, pelo simples fato de você querer usufruir ao máximo a sua existência no mundo. Uhum. Enfim, então, eu sou suspeito, imagino que você também, né? À toa que você tá na área, né? Sim. Mas acho que fica a provocação para as pessoas que não estudam filosofia, né? Ou que não levam a sério a filosofia. Exatamente. Que pensam, na verdade, eu tenho a impressão, né? Meus alunos todo semestre é isso, né? Eles reclamam de que acham filosofia muito abstrato e muito uma atividade do pensamento. Como é coisa de intelectual que acende charuto e fica viajando nas ideias, né? Eles acham que é isso, né? Só que quando eu falo, gente, filosofia não é uma atividade do pensamento. Filosofia é visceral. Concordo. Filosofia nas entranhas, é no intestino que a filosofia funciona, entendeu? Porque é onde queima, é onde arde, naquele momento que você tem que pensar o que eu penso sobre isso, ou que vida que eu quero viver, que estilo de vida eu quero ter daqui pra frente. Isso não tem a ver só com uma atividade mental, né? Ah, será que existe a vida em Marte? Não é isso, né? É muito mais dentro de você. Será que eu quero ficar naquele relacionamento merda que eu tô vivendo, né? Ou aquele emprego que eu não gosto? Por que eu tô nesse emprego que eu não gosto? Se eu queria fazer outra coisa, o que eu queria fazer na minha vida? Isso é filosofia. Então, quando eu penso nessas coisas, eu não tô pensando só na cabeça, eu tô pensando no corpo inteiro. Então, isso é uma provocação que se te pega, você não dorme. Exatamente. Você não fica só no mundo das ideias, é o que você falou, vai pra dentro e você fica remoendo aquilo, pensando, refletindo, até chegar em algum tipo de conclusão, se é que tem. Exatamente. Né? Então, legal. Bom, queria agradecer. Acho que foi sensacional. A gente falou desde ciborgue, natureza, enfim, e assuntos que todo mundo tem curiosidade, eu não tenho dúvida. E a gente trouxe bases ali que com certeza vai causar algumas reflexões. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, você ter aceitado o convite. Queria deixar agora um espaço para você deixar uma mensagem final, né? Deixar um pouco das suas redes sociais, enfim, vi que vocês têm conteúdos muito legais aí na internet. E aí depois dar a última mensagem aqui pro público. Não, maravilha. Acho que antes de mais nada eu queria agradecer. Acho que foi um papo muito gostoso, né? Filosofar é uma delícia, né? Pra mim, assim, é brincar de pensar, né? Então, e brincar é coisa séria, né? As pessoas acham que brincar não é nada sério, mas brincar é muito sério, né? Faz a gente mudar nossas atitudes. Eu espero de verdade que a gente possa ter trazido aqui alguma provocação, alguma sementinha aí de incômodo, né? Pros nossos ouvintes. E eu quero agradecer, acho que foi uma conversa deliciosa. Aceito outros convites pra gente pensar em outras coisas, porque é isso, né? A nossa cabeça é muito aleatória, vai pensando em um monte de coisa. Então, enfim, foi um prazer estar aqui com vocês. Legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você está com o seu cachorro do lado, reflita em tudo que a gente falou. Acho que é importante você rever aí a modo que se relaciona com o mundo. Por mais que pareça brincadeira, né? Acho que é um conhecimento que, no fundo, se você parar para pensar em várias coisas que a gente conversou aqui agora, nossa relação com natureza, com tecnologia, enfim, pode te transformar em um ser humano muito melhor. Né? Acho que essa lição que ele passou de que temos que ser humilde e não subestimar, talvez, o conhecimento do próximo, a inteligência do próximo. Para mim, eu ganhei aqui um novo conhecimento de forma muito sintética que com certeza eu vou levar para frente. Então, espero que vocês também tenham levado isso. E deixem comentários, feedbacks, compartilhem se vocês gostaram desse episódio. E aguardo vocês no próximo episódio do Filosofia Tech. Valeu!